Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, confesso a vocês que o vídeo saiu um pouco mais tarde, mas foi necessário porque eu precisei fazer uma reavaliada em alguns assuntos, principalmente tratando sobre a oferta dessa viúva. Me chama a atenção, irmãos, o quanto a Bíblia faz assim menção sobre as viúvas e o cuidado que Deus tem para com elas. Eu separei aqui algumas coisas e gostaria de compartilhar com vocês. Ó, a legislação hebraica sempre se mostrou solícita pelas viúvas, como também aos órfãos e os estrangeiros. É tanto que existe um texto, né, que falava contra a exploração das viúvas, Deuteronômio capítulo 14, verso 29, 16, verso 11 e Deuteronômio capítulo 24, verso 17. Existem também, irmãos, até cânticos. Cânticos, na verdade, salmos que falavam sobre o cuidado das viúvas. Salmo 68, verso 5, Salmo 146, verso 9, e tem até um outro sobre o acerto de contas de quem maltrata as viúvas. Esse é o Salmo 94, verso 6. Então, assim, nota-se que havia uma preocupação muito grande. A gente sabe, irmãos, que uma viúva, naquela época, ela sofria muito. Primeiro, a situação da qual ela se encontrava por não ter marido, e ela, de certa forma, infelizmente, ela era escanteada. É tanto que quando começa o ministério apostólico, ali houve uma preocupação para que os diáconos fossem designados também para cuidar das viúvas. E isso nos faz entender como Deus se preocupa com elas. A minha mãe era uma viúva e ela morreu continuando sendo viúva. Perdeu o meu pai quando eu tinha 6 anos de idade, e nessa perda ela nunca mais encontrou ou quis um outro relacionamento. Permaneceu viúva até o último dia de sua vida. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus cuidava dela muito bem. A minha mãe sempre foi agraciada pela presença do Pai Celestial, pelo Espírito Santo, e ela me induzia e me aconselhava muitas coisas boas. Então, levando em consideração aqui essa situação, vamos imaginar aqui essa cena. Tá? Estamos aqui no templo, Jesus estava de longe e naquela situação que ele se encontrava, ele viu os ricos esbanjarem ali a sua fortuna e fazendo aquilo por exibição própria. Eu queria que até vocês pudessem, quando tiver uma oportunidade, lessem um livro chamado O Desejado das Nações, no capítulo intitulado As sobre os Fariseus. Ali, Ellen White faz uma descrição muito segura, muito firme em relação à maneira como foi entregue aquela oferta. Olha, aqui diz assim, ó, grandes somas que apresentavam com grande ostentação os ricos, os fariseus, Jesus os contemplava com tristeza, mas ele não fez nenhum comentário. Embora ele tivesse observado a ostentação daquelas pessoas que estavam ali doando suas ofertas, Jesus em silêncio guardou. O seu silêncio foi quebrado quando aquela viúva chega ali. Irmãos, duas moedinhas de bronze, na verdade de cobre, eram as moedas menores. Tem tradução que fala assim, duas moedas finas. Eram as menores moedas daquela época. Eu procurei saber aqui o significado. Uma tradução descrevia um sexto de um denário, outros falavam que é um oitavo de um denário. Um denário, irmãos, era um salário de um trabalhador por um dia. Em outras palavras, era uma diária. Suponha-se, se o seu trabalhador tem uma diária de R$ 30, aí você vai dividir aquilo por 8. Então, essa divisão seria automaticamente o valor daquela oferta daquela viúva. Porém, quando eu estava procurando em minúcias essa significação, encontrei, de acordo com várias contabilidades que eu tinha feito aqui, o valor de 68 centavos, as duas moedas que ela tinha dado, quer dizer, menos de R$ 1. Mas ela tinha naquele momento, irmãos, uma alegria muito grande em participar. Isso aqui eu cheguei à conclusão baseado numa nota de rodapé na Bíblia de King James. Quando ela chega a descrever, ali ela faz a expressão de dólar até chegar no valor aproximado. Claro, isso aqui não é um valor exato, é um valor aproximado, é um valor que se diz como uma dedução, mas era um valor muito pequeno, sabe? 68 centavos até então, aproximadamente. Mas o que me chama a atenção era a condição daquela mulher. Irmãos, quando Marcos descreve a situação dela, fala que era uma viúva, uma mulher pobre. Na Bíblia, na versão King James, no verso 44, fala assim: entretanto, da sua penúria, ela deu o que tinha. Penúria quer dizer miséria. Essa expressão penúria, em outras traduções, fala assim de sua pobreza. Aquela mulher, irmãos, ela não tinha nem percepção, ou melhor dizendo, não tinha nem certeza do que iria conseguir no dia seguinte, ou o que ela iria conseguir.
Mas ao ela ter aquelas 2 moedas e ao sentir gratidão no coração pela causa de Deus, e aí é onde eu quero falar com vocês e me demorar mais um pouco. Se nós tivermos amor à causa de Deus, nós iremos devolver com muita alegria. Ela, irmãos, quando ela fez, ela vai chegar a escrever uma coisa interessante. Ela chega ali como que andando devagarzinho e observando os olhares, ela ali coloca as suas moedinhas e volta, sabe, assustada, tensa, preocupada, para com que ninguém pudesse olhar com um olhar crítico, com um olhar de repúdio. Porém, ela olha para o lado e vê Jesus olhando para ela. Sabe que isso me enche de alegria? Quiséramos nós que Jesus olhasse para nós com um olhar de satisfação, com um olhar de alegria, aquele hino que nós conhecemos, satisfeito eu estou com Cristo. Aí diz assim, a pergunta então me vem ao pensar na cruz além, tem Jesus em mim prazer também? Será que ele tem prazer? Pois ele teve prazer na oferta daquela mulher, pelo amor que ela tinha à causa de Deus. E naquela situação, ele automaticamente quebra o silêncio e fala com os seus discípulos, olha aquela mulher que está devolvendo ali a sua oferta. Ela devolveu do que nada tinha, mas algo que veio em sua mão, ela concedeu tudo. A sua oferta terá muito mais valor do que todos os ricos que ali depositaram a sua oferta. E por quê? Monetariamente falando, os outros ricos, irmãos, deram um valor muito mais elevado. E ali está falando de sua fortuna. Mas aqui, falando de uma mulher que confiava em Deus, que foi ali e ofereceu e devolveu, ou deu duas moedas pequenas, mas com a satisfação de dizer assim, eu quero que a obra de Deus tenha a minha atuação. Eu quero que a causa de Deus avance com a minha oferta. Eu quero que ela continue sendo manifesta com a minha contribuição. Ah, irmão, se nós tivéssemos um coração grato e se houvesse alegria no coração para devolver a oferta, com certeza o nosso coração demonstraria uma condição bem diferenciada. Lamentavelmente, não é assim que acontece. Essa mulher, essa viúva, me traz muita mensagem a ponto de como devo ofertar ao Senhor. É por isso que o tema da lição é Deus observa nossas ofertas. E é isso de fato que ele faz. Quando eu vou à casa de Deus, irmãos, e ali faço a minha devolução, eu tenho que olhar como está o meu coração. Estou com alegria, estou feliz porque agora estou contribuindo com a causa de Deus. O texto de Coríntios, né, nós lemos o texto, eu acho que é o capítulo 9, o capítulo 7, que ele fala assim, Deus honra o que dá com alegria. Essa mulher aqui, ela foi extremamente honrada e pela sua honra, ela nunca mais foi esquecida. Continuando aqui a lição, irmãos, mais adiante, a gente encontra aqui um outro personagem chamado Ananias. Perdão, desculpe, eu estava falando sobre Ananias aqui, agora há pouco, com outra pessoa, e me veio à mente, no caso Cornélio. A pergunta que é feita aqui é, por que esse centurião romano recebeu a visita de um anjo celestial? Que ações dele foram notadas pelo céu? A primeira ação dele é descrita que ele era temente a Deus. Só que nessa tradução aqui, eu separei aqui o texto, irmãos. Deixa-me ver aqui. É a nova King James atualizada sobre esse assunto, Atos capítulo 10. Aqui diz assim, ó, este homem ele era piedoso, se apiedava da condição dos outros. Ele era, irmãos, um homem que temia a Deus. E observe, ele não era judeu, tá? Ele era gentil. Ele tinha se convertido. Porém, ele era temente a Deus, ele era piedoso diante de Deus, ele era generoso e toda a sua casa, logo, entendemos que ele era uma influência benéfica onde ele morava. E buscava a Deus continuamente em oração. Ah, irmãos, isso para mim aqui é motivo de eu falar bastante, só que eu não vou fazer para não ficar o vídeo extenso. Quando a pessoa busca a Deus em oração e é piedoso e generoso, automaticamente a sua oração é uma oração que corresponde à sua vida. E ele pede para que Deus o mantenha como alguém temente a Deus. E assim ele era. E o texto sagrado fala quando Deus o visitou, não é por questão de obras, mas é pelo coração. Temer a Deus, irmãos, é a mesma expressão que a gente pode levar em consideração com Jó. Havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui, esse centurião, este homem, era de fato temente a Deus e ele fazia questão de dar as suas ofertas, ajudar as pessoas necessitadas. Sabe, se eu me ater para aquilo que eu tenho
a mais do que eu necessito, por que não contribuir com os outros? Por que eu pensar que eu tenho que ter mais e tenho que ter mais, enquanto eu vejo meu irmão em uma situação lastimosa? Não seria isso um espírito de rebelião? Não seria isso um espírito que não faz parte de alguém que é gerado por Cristo, pelo Espírito Santo? Então, assim, é bom nós termos as coisas, mas é muito melhor quando nós olhamos para o nosso próximo e vemos a sua condição. Quando nós ofertamos a Deus, as ofertas elas também servem para auxiliar em toda a casa de Deus geograficamente a que você faz parte. Claro que uma parte da oferta ela vai para a casa do tesouro e ali 40%, 60% fica na igreja. Uma vez eu estava em uma igreja, irmãos, e um pastor chegou a dizer assim: quiséramos nós que pelo menos 2% da igreja devolvesse a oferta. 2%. Quer dizer que a igreja não devolvia a oferta, muito mais 1%, ou talvez nenhuma oferta era concedida. A igreja era uma igreja grande, mas ele falou isso e eu nunca mais me esqueci. Sabe, eu quero deixar claro aqui para vocês uma coisa. Deus observa, irmãos, nossas ofertas. Se o nosso coração ele está sendo gracioso, se o nosso coração ele está sendo de fato reconhecedor de que Deus nos abençoou, se o nosso coração ele está voltado e se nós na verdade tememos a Deus. Aquela viúva pobre, ela devolveu tudo o que tinha, ela deu tudo o que tinha e com alegria no coração ao ver Cristo olhando para ela, ela de fato levou em consideração aqui. Deus observa nossas ofertas. Ele observou o daquela mulher e ela foi honrada por isso. Este homem aqui vivia em oração, não era judeu, mas tinha uma vida de consagração diante dele. E aquilo que ele fazia era uma manifestação de um coração regenerado, de um coração transformado. Se eu não estou devolvendo a oferta de uma maneira que eu estou consciente que Deus está olhando para mim, alguma coisa em mim tem que ser revisto, alguma coisa em mim tem que ser refeito, e eu preciso me voltar para a causa de Cristo, a fim de que seu Espírito Santo molde o meu coração e que eu tenha satisfação em dar com alegria aquilo que já pertence ao Senhor. Deus nos abençoe e nos façamos valer esse assunto. Lembrando, Deus observa a intenção do nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem a nós nesta manhã. Obrigado pelos teus conselhos. Suplicamos, Senhor, que tão somente a tua vontade seja manifesta em nossa vida e que o nosso coração gere gratidão pelo Espírito Santo ter trabalhado e nós temos aceito a sua vontade para conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos tementes a Deus como foi Cornélio, o centurião. Nos ajuda, Senhor, a dar com alegria pela causa de Deus, como fez aquela viúva pobre, que de sua miséria, de sua pobreza, de sua falta de subsistência, ela ainda assim deu com a fé confiante de que estava auxiliando a causa de Deus. Que nós tenhamos, Senhor, corações assim, que essas pessoas nos sirvam de estímulo para sermos fiéis ao Senhor e desta forma possamos aguardar com alegria a breve volta de Cristo Jesus. Que pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Que Deus continue a dar a você a alegria de fazer parte do seu povo e que dessa maneira possamos juntos aguardar com satisfação a breve volta de Jesus Cristo. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Até logo.